Boa noite, sala de aprendizagem sistêmica. Sou Cláudia Marques, sejam bem-vindos. Eu sou pedagoga, né? Falando um pouquinho de mim, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, muito tempo na área da educação, embora eu já era sistêmica, mesmo sem saber que existia essa filosofia, né? Esse conteúdo, esse ensinamento sistêmico. O interessante é que eu era sistêmica, mas eu sempre estive totalmente fora das leis sistêmicas, totalmente. Pensa na pessoa totalmente fora das leis sistêmicas. E atualmente preciso me esforçar muito para ficar dentro da lei sistêmica. Qual que é a diferença? Que antes eu sofria as consequências das leis sistêmicas e ficava na posição de vítima, de coitadinha, que tudo acontece comigo, por que será? Hoje eu levo lambada, já sei porque estou levando, então tá tudo certo, porque leva lambada mesmo. E é muito interessante, um professor colocou para mim, meu professor de constelação empresarial, colocou para mim na aula, né, não para mim, estava na aula e ele falou que ele foi comprar uma casa, a casa era muito velha, e ele entrou naquela casa muito velha, caindo aos pedaços, tudo ele reclamava daquela casa. E ele foi comprar a casa e o corretor estava mostrando a casa, assim, com o maior orgulho de vender aquela casa, né. E o meu professor na parte de comprador só pensando: "Meu Deus, que lugar é esse?". E tudo ele reclamava, tudo ele questionava e não gostava de nada. Até que por um momento ele falou que não sabe, do nada, ele pisou lá num lugar que o negócio caiu, afundou e ele foi parar no andar de baixo. E disse que quando ele caiu, ele foi só se debatendo, caindo, caindo, que ele ficou com a parte de trás das nádegas toda roxa, toda roxa. Ele falou que ele não quebrou nada, mas as partes de trás das nádegas ficaram imediatamente roxas. Aí ele já falou: "Levei uma surra da casa". Levei uma surra da casa. Isso que dá a gente entrar num lugar sagrado, porque aquela casa foi construída por pessoas, antes da casa ser construída tinha um terreno, as pessoas que construíram tinham um objetivo com relação àquela casa, quem morou tinha um objetivo com relação àquela casa. Aquela casa estava realmente velha, mas por quê? Porque a casa não consegue fazer a sua própria manutenção, são as pessoas que têm que cuidar, né, dos imóveis, dos objetos e de tudo, e ele entrou só reclamando, então ele falou: "Levei uma surra e bem dada". Então, se a gente não conhece a visão sistêmica, o que que a gente acha? A gente acha que ou a gente tem o dedo podre, que tudo acontece com a gente, ou a gente realmente acha que: "Ai, só tinha que acontecer isso mesmo, aquela casa toda podre". E a gente perde a oportunidade da gente aprender a respeitar os locais que a gente entra, as histórias que vêm antes da gente, quando a gente chega num determinado local. Então, esse é o campo da visão sistêmica. As leis sistêmicas, existem 3 leis sistêmicas, que acho que todos já sabem, mas eu vou repetir, né, pertencimento, hierarquia e o equilíbrio das trocas. E essas 3 leis sistêmicas, elas existem e andam muito juntas, e elas são completamente diferentes das leis da gravidade. Por que que ela é diferente? Porque a lei da gravidade, ela já aparece na hora que acontece alguma coisa. Então, por exemplo, se vocês estão sentados na cadeira, se vocês escorregarem assim para vocês caírem de lado, na hora que vocês caírem, vocês já vão sentir alguma dor. Se bater a cabeça, vai sentir dor na hora, se cair de mau jeito, vai quebrar o braço na hora, e enfim. Então, a lei da gravidade já acontece na hora, pá! As leis sistêmicas, não. As leis sistêmicas, quando você, né, infringe a lei sistêmica, porque como que a gente infringe a lei da gravidade? Vou me jogar da janela e eu não quero cair.
Não tem como, vai cair. Não tem como. Então, você infringiu a lei da gravidade. Você caiu, você se quebrou. Mas aparece na hora o resultado. As leis sistêmicas, não. As leis sistêmicas é como se fosse uma velhinha arcaica, sabe aquelas velhinhas? Ela é arcaica, então aquelas velhinhas bem velhinha mesmo, que anda de bengala e vai andando devagarinho, devagarinho, devagarinho. Ela é devagar, mas um dia ela chega. E aí, quando ela chega, a gente às vezes nem percebe, mas a gente sente os efeitos de nós estarmos infringindo essas 3 leis. E essas 3 leis, que é dada como o nome de leis sistêmicas, ou pode ser dada como o nome de leis naturais, são leis que regem os relacionamentos humanos. E isso já vem desde dos primeiros homens, né? Desde das épocas primitivas. Então, a gente tem que procurar respeitar essas leis, para que a gente não sofre, né? Que a gente não tenha o caos dos seus efeitos. Como que surgiu a sala de aprendizagem sistêmica? A sala de aprendizagem sistêmica surgiu de, de vários encontros que tiveram antes, né, da gente chegar nesse contexto de sala de aprendizagem. Como eu venho da área da educação, depois eu fiz, né, vários cursos de constelação, então, a princípio, eu queria me desligar do educacional e queria só trabalhar na área de terapias, então foi muito conflito que eu passei por essa situação de conhecer o educacional e o sistêmico, mas eu lá na educação eu já era sistêmica, porque eu sentia muito os efeitos de uma má postura que eu tinha, mas eu não sabia o que era isto. E aí, quando eu fiquei conhecendo isto, eu me encantei pelo sistema, que eu queria só ser terapeuta. E aí existe uma outra situação, que a gente tem que honrar tudo que chega primeiro. Tudo que chega primeiro a gente tem que honrar, a gente não pode descartar. Então, a gente não é simples assim. Ah, eu gosto mais disso, eu vou fazer isso. Eu não gosto disso, eu vou deixar disso. A gente tem que ter muita cautela quando a gente vai sair de um lugar e entrar em outro, sair de um campo e entrar em outro. A gente tem que fazer a reconciliação com o passado, para a gente conseguir viver o futuro. Senão a gente fica preso nesse passado. E se a gente ficar preso nesse passado, a gente não está olhando para a vida. Então, essa sala da aprendizagem, ela surgiu de outros cursos que eu, na indecisão do que eu queria ser, eu montei vários cursos de constelação, cursos de bonecos, cursos de empreendedorismo sistêmico, aprendi muito com essa parte toda, mas isso tudo só me fortaleceu da parte pedagógica, de como poder liderar um grupo, não só grupo de professores, mas grupo de pessoas, porque eu já trabalhava com pais, com mães, com professores, com várias pessoas, mas trabalhar de uma forma onde as pessoas pudessem sentir o campo, onde o conteúdo pudesse vir de uma forma de dentro delas, e não externo, apresentando um tema, decorando o tema e pronto. Não, sentindo o tema, vivenciando o tema. Então, foi dessa forma que surgiu a sala de aprendizagem. E nós fizemos um workshop, né? Eu e mais 3 alunas, inclusive a Rita, né? Estava junto. Nós fizemos um workshop de ansiedade, foi maravilhoso esse workshop sobre ansiedade, que era praticar o empreendedorismo sistêmico com o potencial do seu trabalho, do seu serviço, das suas terapias. Então, a gente montou esse workshop com 3 alunas,
E foi muito bom, foi muito positivo esse retorno de ganhar musculatura, de poder trabalhar no serviço que cada uma estava, no objetivo que cada uma estava, de aprender a colocar para fora esse potencial do trabalho nas terapias ou no ramo de trabalho que cada uma queria. Aprendendo a criar, lapidar e vender o seu serviço ou o seu negócio. Quando nós terminamos o workshop, que tinha o nome de sala de aprendizagem, eu propus para a gente dar continuidade nisso. E aí a Rita foi a aluna que continuou comigo para a gente poder trazer a sala de aprendizagem, não na visão do empreendedorismo sistêmico, mas na visão das terapias, sistêmicas. E aí nós começamos com leitura, e eu até ia colocar o nome de leitura teórica, alguma coisa assim que eu ia colocar. Aí a Rita trouxe: "Não, vamos colocar leitura terapêutica, porque a gente faz essa leitura terapêutica na sala". Eu falei: "Perfeito, realmente não é teoria, é terapia, então vamos colocar leitura terapêutica com movimentos sistêmicos". E foi aí que nós estamos já acho que desde maio, né, Rita? Desde maio que a gente está abrindo a sala para poder fazer esse trabalho Sim, Cláudia. desde maio, né, Rita? Para a gente fazer esse trabalho com vocês. A única coisa que a gente colocou para a gente estruturar o campo em formas de troca, foi a única condição que a gente colocou, e isto vem da aula de empreendedorismo sistêmico, que quem tem o seu negócio, suas regras, a gente precisa equilibrar o campo, nada é de graça, nada é de graça. Então, a gente precisa equilibrar o campo por conta dessa questão da tal prosperidade. Então, e também colocando em sintonia as 3 leis sistêmicas, principalmente o equilíbrio das trocas. Então, a gente só tem uma condição das nossas aulas. A gente tem um grupo, pelo menos uma vez por mês, quem está no grupo poder, de fato, participar dessas aulas, e quando participa das aulas, ir lá no grupo e colocar uma palavra, colocar um ensinamento que aprendeu, ou colocar uma sugestão, que seria essa doação. A doação do que aprendeu e colocar lá no grupo, porque às vezes a palavra de uma pode ser a resposta que outra pessoa esteja precisando. Então, isso é uma forma de contribuir. Quando a gente aprende, a gente coloca para frente. E na lei sistêmica é exatamente isso. A vida é sempre para frente. Então, quando a gente aprende um conteúdo, a gente passa isto para frente. Como que a gente passa isso para frente? Ensinando, divulgando, se doando. Da mesma forma que eu e a Rita estamos aqui, vocês também contribuem passando para frente o que vocês receberem. E aí a gente está com o equilíbrio, a gente está equilibrado. Já tive um grupo, vários grupos, e eu não fazia isto. Eu não fazia. E o grupo não tem força. Inclusive, eu não tinha muita força para segurar o grupo toda semana. Então, quando eu coloquei essa regra, eu percebo que tem força. Mas por que tem força? Porque isso vai se multiplicando em termos de aprendizado. Cada um que aprende uma coisinha, acrescenta outra coisinha. E é como se fosse um jardim, aonde a flor nasce, e é todo um processo. E a semente, para nascer, ela precisa morrer. Então, é um plantio. A gente aprende algo, eu aprendo com vocês, vocês aprendam comigo e com a Rita. Aí o que acontece? Vai ter uma transformação. Para algo nascer, algo precisa morrer. Então algo precisa ir para o novo chegar. E quando eu coloco esse novo para frente, lá no grupo, falando uma frase, uma mensagem, um aprendizado, eu estou fazendo aquele trabalho das abelhinhas, colocando pólen lá em solo fértil. E aí, quem quiser,
pega, quem não quiser está tudo bem. Então essa é a única moeda de troca importante para a gente estabilizar o campo das trocas, tá certo? E hoje a aula, que a Rita já vai se apresentar, e hoje que aí ela já se apresenta e já começa a aula. Hoje a aula eu vou ler aqui, né, porque é tanta coisa para a gente memorizar, eu coloquei, né, no grupo, que é uma leitura terapêutica e movimentos sistêmicos de constelação e gestão emocional. Tenho muitos óculos. A gente colocou uma metáfora. Tenho muitos óculos que me dão uma visão sobre o que ocorreu na minha infância. Então, a gente está voltando lá na infância de novo. O que ocorreu lá? Que óculos que eu usei na época que eu estava vendo algo? Mas eu nunca sei de fato qual óculos eu devo usar. Qual óculos que eu tenho que usar? Isso é uma metáfora. Como que eu olho para as coisas da infância e depois que eu olhei para as coisas da infância, o que eu faço com isso? Qual é a história que eu vou contar sobre isto e como eu vou viver a partir de então através disto, dessa história? E aí a gente traz um tema muito interessante que a Rita trouxe, né, como sugestão, sobre a visão invertida que temos dos valores do que vivemos. Então, aí eu só coloquei como uma metáfora de que esses valores que nós vivemos, a gente fica com uma visão invertida. E o que seria isto, essa visão invertida desses valores que vivemos? Isto são os óculos que nós escolhemos usar. Nossos filhos também nos olham, porque a gente teve um texto, Onde Estão as Moedas, que a gente viu bem isso. O autor João Garriga, João Garriga, ele foi bem assim, ele colocou as moedas, né? Onde estão as moedas? E aí mais para frente ele mesmo se coloca. As moedas têm uma moeda tem dois lados. Então a gente está como adulto, a gente também está como criança e a gente também está como pais, quem tem filhos. E quem não tem filhos, eu não tenho filhos, tem projetos. O projeto também conversa com a gente. O projeto é um filho nosso. Então, gente, abandonar um projeto é abortar uma gravidez, porque a gente impede que o projeto nasça. Então, já vem a primeira perguntinha ali que vocês estão falando, né? Então, eu não tenho filhos, mas tem projeto. Projeto é filho. Então, a gente precisa olhar para os nossos projetos. E se a gente não quiser, de fato, assumir a gravidez, assumir esse projeto, está tudo bem. Só que a gente tem que ter uma postura interna que a gente consiga olhar depois com os óculos que vão olhar para a vida. Senão a gente fica sempre olhando para o óculos que olha para o luto. E aí a gente não tem força para a gente seguir em frente com os nossos propósitos, porque o excluído sempre vai se manifestar para ser incluído. E aí os nossos filhos nos olham através dos óculos que os seus avós escolheram usar. Também é uma metáfora. É como se o filho dissesse para a gente: mãe, se você não olha, eu olho. E aí, por lealdade invisível, eles estão a nosso serviço. Para a gente olhar o que nós resolvemos, ao invés de colocar um óculos, a gente resolveu nos vendar. E aí os filhos vêm mostrar para a gente. Ou os projetos, lembrando que o projeto é filho. E é muito interessante, porque se a gente abrir, quem tem empresa, ou quem tem negócio, ou quem tem um espaço, ou a própria terapia que faz, que é o seu trabalho, se a gente for abrir
uma constelação organizacional e empresarial, a gente coloca no campo, muitas vezes, a pessoa, a dona dessa terapia ou desse espaço, e coloca a empresa. E, às vezes, a gente só coloca a empresa para ver como que ela aparece no campo. Então, é muito interessante. Então, não é só mãe de criança, é mãe de projetos, é pai de projetos. E aí, quando as crianças, os nossos filhos, olham através dos óculos que os seus avós escolheram usar, que seria a lealdade invisível, e o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa mais livre e feliz nos relacionamentos familiares, aí a gente vai entrar no tema da leitura que a Rita vai trazer, mas antes, Rita, se apresente e depois você já começa a primeira parte da aula. Boa noite, gente, todo mundo, né? Os meninos e as meninas do grupo. Eu sou Rita, sou educadora, sou consteladora familiar com bonecos e sou mãe também, né? Estou aqui também no lugar de filha, de mulher e de criança. Né? Estamos pegando todas as posturas para poder a gente trabalhar hoje. Aí no texto de hoje a gente trouxe isso, essa negação ao bem, né? Porque às vezes a gente tem muitos talentos, a gente tem muitas habilidades, a gente não sabe como lidar com isso, a gente se recusa, às vezes entra nesse caso a procrastinação, às vezes a gente coloca aí os assuntos que as meninas trouxeram, né? Traz a preguiça e a autossabotagem, e muitas vezes é por conta disso que a gente não aceita. A gente tem uma visão de que o que é mais confortável é melhor, e nem sempre é, né? Às vezes tem uma dinâmica oculta, né? A gente tem lealdade invisível, às vezes a gente não quer mesmo, porque a gente escolhe fazer a nossa vontade, a gente dá voz e ação para as nossas vontades, mesmo que elas não sejam as melhores coisas para a nossa vida. Aí, às vezes, a gente tem que pagar um preço para as escolhas que a gente faz também, né? Então, eu vou começar com a leitura, Cláudia. Posso já começar? Então, a gente entrou aqui, a negação ao bem, né? A visão invertida que temos dos valores que rejeitamos dos nossos pais são dinâmicas ocultas nos relacionamentos familiares, que podem estar relacionadas à repetição de padrões ou amor cego, onde os filhos estão a serviço dos pais, para que, como filhos, também recebam as moedas de seus pais, ou seja, dos seus avós, né? Aí a gente trouxe um ensaio aí sobre o conto, né, das moedas, que é também um texto de João Garriga. Espero que essa breve história, como acontece com a maioria dos contos, lhe tenham sido provocadora, que a gente leu na aula passada, né, o conto. Suas várias linhas de significado podem ter tocado alguma fibra de seu ser e ter causado tristeza ou alegria, raiva, ou, pelo contrário, paz interior. Cada pessoa terá suas próprias reflexões ou sentimentos e tirará, inclusive, suas próprias conclusões. Visto que o conto mais evoca que explica, proponho que continue lendo para entender melhor, para descobrir coisas que talvez lhe tenham escapado ou confirmar que suas emoções tinham pleno sentido. Ainda que este breve ensaio não seja fundamental para desfrutar e aprender o que diz Onde Estão as Moedas,
o conto funciona por si só. Me atrevo a dizer que nesse tipo de anexo explicativo, o leitor encontrará clareza e desenvolvimento das mensagens dos principais ensinamentos da sua moral. Enfim, ainda que se trate de uma moral desprovida de moral, valha o paradoxo, pois não se trata de adestrar ninguém de acordo com um ou outro comportamento, mas oferecer caminhos de reflexão e entendimento que promovam maior felicidade em nossas relações. Estruturei esse breve ensaio à minha imagem e semelhança, ou seja, ele não conta com uma estrutura clássica de teses e antiteses e síntese, senão uma mais caprichosa e menos sistemática, mais intuitiva e pessoal, por assim dizer. Minha abordagem é simples. É como se eu tivesse agora mesmo em uma sala diante de você e de outras pessoas, e depois de minha explicação sobre o conto, todos comecem a me perguntar sobre o seu significado. Então, o que eu diria seria mais ou menos o que segue. O que representam as moedas que recebem os protagonistas da mão de seus pais? As moedas representam o abundante caudal de experiências que tivemos com eles, tanto agradáveis quanto alegres ou tristes, afortunadas ou mal-sucedidas. Todas sem exceção, a concepção, o nascimento, a infância, a adolescência e etc. Tudo o que, como filhos, vivemos em relação a nossos pais em todos os períodos da vida, mas, sobretudo, quando crianças, quando éramos mais frágeis e dependentes. As moedas simbolizam, portanto, tudo o que recebemos deles, incluindo, é claro, o presente maior, que é a vida. Além disso, podemos acrescentar o seu passado e sua história, ou seja, sucessos e vivências anteriores à nossa concepção ou nascimento, já que mesmo antes de nascer, pertencemos ao desejo e ao pensamento de nossos pais. E em sentido transgeracional, por nossas veias corre o sangue e a experiência de muitos antecessores concretizados nas respectivas famílias de origem de nossos pais, com todas as vicissitudes que lhes tocou viver. Cada família é uma matriz de força e também de dor, visitada pelos grandes poderes do viver, essencialmente a sexualidade e a morte. Em resumo, as moedas são tudo o que recebemos em nossas raízes e a que pertencemos e tudo o que vivemos de concreto da vida com os nossos pais. Você quer comentar alguma coisa, Cláudia, a respeito do texto até aqui? Ou eu posso continuar o que significa aceitar as moedas? Pode continuar, aceitar as moedas, aí depois a gente para. O que significa aceitar as moedas? Aceitar as moedas significa aceitar tudo exatamente como foi, sem pôr e nem tirar, incluindo o doce e o cruel, o alegre e o triste, o leve e o pesado, tudo, pela simples razão de que essa é a nossa herança e o conjunto de experiências vividas que nos constitui. As moedas também podem incluir abusos, ações dolorosas ou terríveis e brutais. Aceitar as moedas nos leva a aceitar também aquilo que nos feriu, que prejudicou a inocência e a beleza natural da criança. É possível ainda, que é difícil, dizer sim a tudo que nos chega por meio de nossos pais, sem pôr e nem tirar. Podemos aceitar tal e como nos chegou, com todas as suas consequências,
sem deixar de seguir o nosso próprio caminho, cumprindo o trajeto pessoal e tendo a coragem de transformar os pesares em recursos. Se nos resulta tão difícil aceitar as moedas, é porque não sabemos o que fazer com a dor. Não sabemos como manipular os nossos sentimentos feridos, nem as nossas turbulências emocionais. Assim, fechamos os olhos e o coração e inventamos para nós mesmos um mundo suportável que nos permite seguir adiante. Muitas tradições, e concretamente as tábuas de Moisés, impõem o mandamento de honrar aos pais, conscientes de seu poder libertador e do bem-estar que aporta às pessoas. Mas chega-se a esse lugar depois de um árduo processo interior. Na realidade, não se pode fabricar como um mandamento, nem erigir-se em imposição fictícia. As tradições assinalam com o dedo sábio a rota adequada para alcançar esse lugar. E se tem sentido para nós, devemos percorrê-las. Se assim decidirmos, todo um processo tem início. Por isso, muitas abordagens psicoterapêuticas, enquanto buscam soluções para os problemas dos indivíduos, traçam um objetivo integrador, algumas vezes explícitos e outras implícitos. Restaurar o amor em relação aos nossos pais, recuperar o movimento amoroso natural e espontâneo que sentia a criança por seus progenitores. As pessoas que avançam nesse processo costumam se sentir mais íntegras, congruentes e amorosas. Aprimoram suas relações pessoais e afetivas. Alcançam maturidade, serenidade e, sobretudo, autoestima. Aliam-se de modo mais sólido com o misterioso fluir da vida. Agora a gente faz o comentário, né? Isso. O que eu achei assim a respeito das tradições que ele fala que a gente às vezes a gente não sabe lidar com a dor, então a gente fecha os olhos e fecha o coração, então a gente cria um mundo que é aceitável à nossa mente. É meio que inconsciente isso, né? Mas a gente cria uma projeção do que a gente acha ideal e não aceita o que não é. Simplesmente fecha os olhos para isso. Aí eu vou deixar a Cláudia agora fazer o comentário para ela dar a continuidade aí nos movimentos. Olhem para isto. E aí vocês vão escrever, né, aí no caderninho de vocês, o que vocês sentem quando vocês olham para este objeto, para este elemento. Dá para ver certinho? Uhum. Prof, é um brinquedo? Oh, É um foguete? Aí o que vocês sentem? Para vocês o que é? Eu intencionei aqui o que é, mas o que é interessante é o que é para vocês e qual é o sentimento. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo
a interpretação do texto. Mas de que forma? Dentro daquela proposta inicial que eu coloquei. Vamos receber a informação através do sentir. Então, vocês ouviram o texto, agora nós vamos sentir o texto. Então, depois que vocês já escreveram, agora eu vou colocar mais 2 elementos. Então, agora, o que vocês vão fazer? Tem este, que já está até tortinho, olha só. Esse movimento é bem interessante desse boneco. É muito interessante. Depois eu vou comentar sobre esse bonequinho. Ele estava assim, aí quando eu fui pegar, ele fez assim, é como se ele fosse cair. E é interessante que quando eu coloco ele em pezinho, ele está assim, com as 2 perninhas. Aí, quando eu pego, ele fez assim. Aí ele ficou praticamente com uma perninha só. E aí, o que acontece quando está com uma perninha só? Não para em pé, né? Ele cai. Então, e ele, olha, ele insiste em ficar assim. Eu vou ter que colocar assim, não vai ter jeito. E esse bonequinho aqui, que vem com esse acessório aqui, é igualzinho, mas para separar ele tem esse acessório e eu coloquei aqui. Então, o que vocês sentem quando entra este? Que ele entra assim, mas aí quando eu viro, ele junta as perninhas. Então, se ele está com as perninhas juntinhas, ele pode até ficar em pé, mas ele provavelmente cai. E esse daqui. Aí vocês vão colocar elemento número 1. Vou colocar aqui, esse é o número 1. Aí o número 2 é esse daqui, só para não se perder. E esse é o número 3. Esse é o 2 e esse é o 3. Coloca sentimento. Ah, mas eu senti dor nas costas. Tudo bem, senti dor nas costas, mas qual é o sentimento que vem junto com essa dor? É mais fácil a gente identificar sentimento do que dor, mas se não conseguir sentimento, tudo bem. A gente vai entender de todo jeito. Cláudia, Oi. você pode repetir, por favor, a ordem deles? O 2 e o 3? Esse daqui é O o azul, 1, né? O azul sim, é o 2 e e o esse outro é o 3. outro é o 3. Tá, obrigada. Por nada, imagina. Já colocaram o sentimento? Já. Já? Então, assim. Vocês têm um sentimento de vocês aí, que vocês colocaram.
eu vou trazer um sentimento, o que o campo traz. Então, são cartinhas, escrito sentimentos aqui, tá? Tem vários sentimentos. Então, eu vou trazer qual sentimento o campo vai trazer para estes elementos. Vou dividir em 3, esse já está daqui, agora esse daqui eu vou dividir em 2. Pego esse aqui, que é o número 2, e pego esse daqui, que é o número 3. Pronto. Então, eu tenho sentimento de vocês, sentimento do campo, o sentimento que o campo está trazendo para cada um desses. O sentimento de vocês e o sentimento do campo. Vamos, então, começar a revelação. Esse daqui, pensem no sentimento que vocês trouxeram. O campo traz peso. Pensa nesse daqui, o sentimento que vocês colocaram. O campo traz conhecimento. E esse daqui, pensa no sentimento que vocês colocaram, e o campo traz surpresa. Lascou. Andréia. O que está acontecendo? Está fechado o microfone. Tá uma interferência, eu não consigo ouvir direito. Aí, de repente, fica tudo escuro, aí você some da tela, sabe? Tá dando interferência. Tem alguém com o microfone ligado, acho que é a Irene. Que aí Não. entra. Está desligado. Mas, Andréia, qual parte que você não entendeu? Que você não pegou? Então, eu estou observando os bonequinhos. Aí, de repente, ele fica tudo escuro a tela e eu não consigo ouvir, sabe? Aqui Eu sei você, que você colocou. aqui você não conseguiu ouvir. Não. Aqui você conseguiu colocar um sentimento para esse? Tá ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ah, você conseguiu colocar um sentimento para esse? Você? Sim, é como se ele tivesse em posição para subir, porém ele está preso. Tá. E aí, o campo trouxe esse sentimento, ó. Tá vendo? Trouxe sentimento de peso. Você conseguiu colocar um sentimento para esse, para o número 2. Aí o campo trouxe reconhecimento. E você conseguiu colocar um sentimento para esse, número 3, e o campo trouxe surpresa. Fez algum sentido para você isto? Fez muito sentido. Tá, fez muito sentido. Então, eu vou revelar o que é. Aqui, número 1, está representando as moedas. O número 1 está representando as moedas do texto que a gente está lendo. O número 2 está representando cada uma de vocês. Está representando você. Número 2. E o número 3
está representando os pais. Os pais. Agora, como a gente vai entrar em questões mais pessoais, eu vou tirar a gravação e depois a gente volta para uma conclusão. Os 3 elementos, dentro do contexto do livro, né, da leitura do livro das moedas, associando ao movimento que é muito normal e natural das pessoas de maneira geral. Quando a gente é criança, a gente tem os nossos sentimentos, tem as nossas sensações, e a gente não entende muito sobre a esperança, sobre o amor, sobre as necessidades dos nossos pais. A gente sempre olha para os nossos pais como se eles fossem pais, só pais, e eles são homens e mulheres, como nós, como vocês. São homens e mulheres, e que têm as suas necessidades, as suas vontades, as suas tristezas. Mas quando a gente chega em casa, os pais chegam em casa, a gente quer que chega só realmente o pai, sem saber que aquele homem ou aquela mulher que está chegando traz o pai e a mãe. E a gente não sabe se aquele homem e aquela mulher que estão chegando, como que foi o dia deles, e se eles estão disponíveis para a gente, dentro das nossas necessidades de filho. E aí todos os conflitos ocorrem por conta disso. Então, quando a gente traz aqui que o campo trouxe os pais com esse bonequinho, as moedas com um bonequinho que é bem parecido com os pais. E foi muito interessante, por quê? Porque os pais é que dão as moedas. Então, é muito satisfatório que os dois vieram com a mesma um elemento semelhante, iguais. O campo trouxe peso quando ele traz a moeda. E é peso mesmo a gente receber as moedas, porque a gente talvez não consiga olhar para as moedas como algo que seja o suficiente para a gente. E os pais, o campo trouxe surpresa. Porque dentro daquele coração de pai e mãe, que a gente às vezes usa o óculos ou vendas para não enxergar o que a gente deveria enxergar, porque às vezes a gente tem uma vantagem, a gente traz a vantagem de ficar como vítima. É uma vantagem ter problema. Às vezes é uma vantagem para nós e a gente nem percebe isso. O quanto é uma vantagem a gente ser vítima, ter problemas. E a gente só vai perceber se é uma vantagem porque a gente vai perguntar assim para nós: o que eu ganho com isto? O que eu ganho sendo triste? O que eu ganho sendo vítima? Alguém vai ter alguma vantagem e ter uma resposta para isso. Mas a surpresa diante dos pais é que a gente pode receber as moedas se a gente conseguir trazer o reconhecimento. Porque quem quer reconhecimento é porque não conseguiu dar o reconhecimento para os pais. Então, eu necessito de uma coisa do qual eu não consigo dar. Então, é como se eu precisasse receber para eu dar, mas o movimento é ao contrário. Eu preciso olhar para esses pais com reconhecimento, para eu perceber
que eu tenho esse reconhecimento dentro de mim, porque se isso faz parte dos pais, isso chega até mim. E aí uns olharam esse elemento como um foguete, outros olham como uma bomba. Então, qual é o óculos que você está usando para olhar para as moedas que você recebe dos seus pais? Então, a surpresa é: eu posso receber as moedas sim, não como peso, mas como força de vida, como uma árvore que vai crescer e florescer. Ela vai cair algumas pétalas, vai cair alguns galhos, talvez nem todos os frutos amadureçam, mas ela é uma árvore que tem raiz e que é completa. E eu só consigo receber as moedas se eu conseguir receber os meus pais do jeito que eles são. E trazer a força deles para a vida. E normalmente a gente usa o óculos de ver a fraqueza. E quando a gente olha a fraqueza, a gente cai. Porque a força tem que estar dentro de nós. E é a força de pai e de mãe dentro de nós. Não importa o que aconteceu. Mas eles têm que ter, nós temos que trazer a força. E o que foi interessante nesse movimento, que eu quero também colocar aqui, é que essa lealdade invisível é assim: se a gente viu muito sofrimento para os nossos pais, na vida dos nossos pais, a gente praticamente diz assim para eles: eu não mereço. Quer dizer, para eles não, para nós. Eu não mereço ter uma vida mais leve, eu não mereço ter uma vida fantástica, porque senão eu estou sendo desleal ao sofrimento dos meus pais. E isso é um amor cego. Por que que é um amor cego? Porque o amor cego não está vendo a dor dos pais em falar para a gente assim: não, eu não tive os recursos que você tem hoje. Você pode fazer diferente. Não repita a minha história. Então é um amor cego. Não é um amor que vê, é um amor que não vê o outro. É um amor cego porque vê só você. Então você acaba ficando mal e ruim e pobre e doente por amor cego aos seus pais. E os pais não querem isso da gente. Então a gente tem que pegar a força deles, porque cada vez que a gente quer ser igual a eles, na dor, na doença, na amargura e na tristeza, é como se a gente estivesse devolvendo para eles a moeda que eles nos deram. É como se a gente falasse assim: eu não tenho nada para receber de vocês, porque vocês vivem na amargura e é isso que eu também trago para a minha vida. E eles ficam tristes. O amor que vê é aquele amor que a gente olha para os pais, vê a tristeza deles, da gente não estar conseguindo fazer o que deve ser feito. E aí a gente muda toda a nossa postura e a gente tem um motivo muito forte para continuar a vida que eles nos deram, fazendo valer a pena. Esta é a história das moedas dentro do contexto sistêmico de conceitos, trazendo a vivência deste movimento sistêmico, quase uma constelação, e vocês sentindo na vida de vocês, no sentimento que vocês sentiram, essa história, que praticamente é a mesma para todos nós, só muda algumas coisinhas mais específicas de cada um. Eu vou abrir agora para quem quiser falar, levante a mãozinha. Mari.
Pode falar. Lembrando, Mari, que está gravando, se você quiser, para a gravação. Cadê a Mari? Caiu? Não, tô aqui. Ah, tô com muita cólica no baixo ventre, pelo amor de Deus. Parece que vou ter um chilique. Parece que quando eu tinha 15 anos. Uhum. E aí? Eu achei que ia passar, mas tudo certo. Tá, mas e aí? Quais foram as moedas? O que você sentiu quando você estava com as moedas? Pode continuar? Pode, por favor. Para Nádia, xamã, co-criador da vida, curador da vida. Reconheço que sou pequeno e você é grande. Gratidão. Para a Mônica, eu peço à divindade, escolha algo que deseja limpar. Essa ação ameniza conflitos e propõe uma vontade de reconciliação e reconheço. Você é o pai e a mãe, o filho, a pessoa certa para mim. Para Norma, eu amo minhas queridas lembranças. Aprecio a oportunidade de liberá-las e permitir que se libertem de mim. Essa frase é usada quando algumas lembranças prejudicam a nossa qualidade de vida e precisam ser liberadas. Eu sinto muito se causei alguma mágoa a você. Para Mari, o sopro da ventania significa que tudo será limpo e levado pela força dos ventos. A natureza, como a sua energia, leva as memórias ruins. Limpe e purifique. Tudo isso pode ter um fim agora. Para Regiane, folhas do outono. Essa frase nos incentiva a nos libertar de pensamentos e apego a coisas, pessoas ou situações que não fazem parte de nossas vidas, mas que muitas vezes insistimos em manter. Com amor, eu aceito agradecidamente tudo que você me deu. Para o Benedito, Mataú significa medo, o desconhecido, aquilo que está no seu inconsciente e que o impede de alcançar o sucesso. Sinto muito por tudo que fiz. Para Adalmira, respiração, agradeça pela vida. Muito obrigada por tudo. Para Blácia, a energia flui para onde a atenção vai. O que tem prendido a sua atenção atualmente? Você é a mãe e o pai certo para mim. Para Tânia Pereira, eu agradeço a minha ancestralidade. Guarde sempre na lembrança os seus ancestrais, que influenciam 100% a sua existência. Entrego para você a carga que é sua e fico apenas com o que é meu. Para Andréia, olhe para Deus. Essa frase significa que devemos olhar para as soluções divinas e buscá-las na prática do Ho'oponopono. Recebo com gratidão tudo o que me deste. Para Rosângela, eu te amo e se despertei em você sentimentos hostis, peço-lhes desculpa.
Essa frase pode ser usada para fazer as pazes com outra pessoa. Eu aceito você. Para a Irene, ala, caminho. Eu defino para onde quero ir, para onde meu coração me guia. Agora eu devolvo a sua força, pois você é grande e eu sou pequeno. Para a Maria Cristina, 5 minutos de Ho'oponopono significa praticar agora, é o tempo mínimo que você precisa neste momento. Você faz parte. E aí, para finalizar, saiu essa daqui a mais, o perdão me liberta. Essa frase é o início da libertação de memórias dolorosas relacionadas a alguém. Gratidão, meninas, por tudo. Gratidão, Cláudia. Obrigada. Gente, obrigado, gratidão. Vamos encerrar aqui. E vão lá no grupo, falam uma palavra de aprendizado, uma mensagem ou uma sugestão. Até críticas, viu? Isso também é participar. Pode ser crítica também. Beijo, gente. Gratidão, Andréia, pela sua entrega. Obrigada, Maria Cristina, pela sua complementação. Beijo, E obrigada a tchau. todos. Beijo.